Boa noite, meus lindos. Boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Deus é bom, irmãos. O tempo todo. Ele é sempre bom, apesar de nós. Quem entende isso? Ei. Quem entende isso? Ele é bom apesar de nós. Sabe o que isso quer dizer? Que independente de você, Ele é bom. Ele decidiu ser bom. Ele nos amou primeiro. A gente ainda nem existia. Ele já nos amava. Sabe, irmãos? A única coisa que Deus sabe fazer é amar. Aliás, amor para Deus não é um comportamento. O comportamento de Deus não é amor. A identidade de Deus que é amor. Então Ele só sabe amar porque Ele é o próprio amor. Manga só dá manga, laranja só dá laranja, abacate só dá abacate, amor só dá amor. Deus é amor, Ele só sabe amar. Diga para a pessoa que está do teu lado, Ele te ama. Fala assim, apesar de você, apesar das suas atrapalhadas, Ele nos ama. Fala assim, apesar da sua cabeça grande, Ele continua nos amando. Todos os dias, irmãos. Ele é o nosso Pai de amor. Amém, irmãos? Então não importa o que a gente faça, Ele continua nos amando. É claro que o nosso pecado, a nossa desobediência, quando a gente desvia-se da rota, a gente tem todas as consequências das nossas escolhas. Mas isso não tem nada a ver com o amor dele. Ele continua nos amando. Amém, irmãos? Mas vocês creem mesmo nessa verdade? O apóstolo Paulo fala, em Romanos capítulo 8, ele começa assim, olha só, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Ele fala um monte de coisa antes. Aí ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí no próximo versículo 32 ele fala assim, aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Olha o versículo 33, ele fala assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará se foi Cristo quem morreu, ressuscitou? Versículo 34, por favor. Olha lá, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. 35, por favor. Olha lá, olha agora, quem nos separará do amor de Deus? Isto é, podemos nós nos separar do amor nosso por Ele, mas nada tem o poder de separar do amor dEle por nós. Porque uma coisa sou eu amar Deus, outra coisa é Deus me amar. O meu amor por Ele oscila, mas o dEle por mim jamais vai oscilar. E é isso que Paulo está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Próximo, por favor. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Continue. Mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então Ele já nos amou e continua nos amando. É amor no passado, amor no presente, amor no futuro. Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus. Nós começamos a ministração semana passada e eu
Eu confesso que eu desci dessa plataforma não realizado. Por quê? Porque ficou muita coisa para trás. E eu quero realizar hoje aqui. Sair daqui realizado e concluir esse assunto com vocês. Nós estamos falando sobre a tricotomia do homem. O homem corpo, o homem alma e o homem espírito. Evangelinha, bom te ver. Jane, Calebinho. Tá moreninho hoje, né, Calebinho? Então nós vamos falar do corpo, da alma e do espírito. Todo ser humano, irmãos, ele tem corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O que você está vendo? É o corpo que conduz a gente, é o corpo que materializa a vida da alma e a vida do espírito. E nós vamos falar um pouco sobre o cuidar dessa tricotomia, o quanto é importante a gente tomar cuidado com a gente mesmo, cuidar-se de si mesmo. Mas não cuidar apenas do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Tem pessoas que cuidam bem da alma, mas morrem no corpo. Tem pessoas que vão para a academia, cuidam bem do corpo, mas está morto espiritualmente. Tem pessoas que cuidam muito bem do espírito, mas não cuidam do corpo, não cuidam da alma. Então nós vamos falar um pouco sobre, aprofundar um pouco mais, sobre a importância de você cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma e cuidar do seu espírito. E quando a gente fala sobre cuidar do corpo hoje, rapidamente a gente lembra de quê? A gente lembra do exercício físico, sim ou não? Então é importante que nós façamos exercício físico, sim ou não? Nunca se falou tanto de exercício físico quanto nos dias atuais. E a importância que temos de fazer exercício, que é necessário a gente fazer exercício. Vocês já perceberam que a cada dia as academias estão aumentando? Sim ou não? Sim ou não? Então hoje tem muitas academias e esperem que tenham mais ainda. Eu que fui por muito tempo averso à academia, hoje eu estou na academia. Há pouco tempo, mas estou, porque eu entendo que é importante eu cuidar do meu corpo. A gente não pode pensar com a mente de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não é a época que eu existi, mas eu imagino que alguém pensava dessa forma. Ah, não precisa de academia. Por quê? Porque nessa época me falaram. Sim, 40 anos alguém que me falou. Me falaram que muita gente, até mesmo em cidades maiores, buscava lenha no mato para cozinhar, sim ou não? O pessoal que é de outra época aí sabe do que eu estou falando. A gente estuda, irmão, e a gente aprende. Então, há 30, 40 anos atrás, muitas pessoas cozinhavam no fogão de lenha. Então, os filhos, a família, o marido mesmo, a própria esposa, ia às vezes longe para buscar um feixe de lenha nas costas, sim ou não? Buscar um pau de lenha, né? Aí, estava fazendo o quê? Exercício físico. Na caminhada de ida, na caminhada de volta. Depois tinha que picar a lenha no machado, sim ou não, irmãos? E estava fazendo exercício físico. Tinha que rachar a lenha. Fazia exercício físico, sim ou não, irmãos? A maioria das coisas que a gente ia comprar, ia a pé, na ida, a pé, na volta. As mulheres tinham máquina de lavar roupa, irmãos? Não tinha. Como que lavava roupa? Olha o exercício físico que é. Não é? Então, se a gente for analisar a vida de hoje, e a gente louva a Deus pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia, mas se a gente for analisar a vida de hoje com a vida de 40 anos atrás, né, a vida de hoje ela é muito sedentária. Por exemplo, o plantio. Na época dos irmãos mais velhos aí, de 40 para trás, me falaram que os irmãos plantavam, quem plantava aqui no enxadão, né? Quem é dessa época aí sabe o que eu estou falando. Então eu levantava enxadão e cavava, principalmente o pessoal que morava na roça, era tudo na base do enxadão, das ferramentas pesadas, da foice, né? Hoje você vê alguém com foice roçando? É muito raro. O que a gente vê? Hein, Francisco? A roçadeira, você pendura ela aqui, ó, a maquininha trabalhando. As coisas mudaram, a tecnologia mudou, o avanço da tecnologia fez com que cada um de nós nos tornássemos o quê? Mais sedentários. A gente não tem o movimento que a gente fazia lá atrás, sem contar os alimentos que hoje a gente come, o refrigerante que muitos bebem, a Coca-Cola, o veneno da Coca-Cola, que a gente sabe que é muito gostoso. Coca-Cola é ou não é gostoso, gente? É ou não é gostoso, gente? Mas faz mal.
Então a gente está todo instante ingerindo muitas coisas que fazem mal para o nosso corpo. E a gente precisa dar uma contrapartida por isso. Doce em excesso. Então é necessário hoje que façamos exercício físico. Paulo vai dizer a Timóteo que exercício físico não tinha proveito. Mas olha quando foi que Paulo falou isso? Na época de Paulo, na época de Timóteo. Hoje tudo mudou. Então é necessário que nós façamos exercícios físicos, seja na nossa casa, seja na academia, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo. Quem está entendendo? Eu poderia falar muito mais sobre cuidar do corpo aqui, mas eu acho que eu nem tenho tanta autoridade para isso. Até porque há pouco tempo que eu me despertei que eu preciso cuidar mais do meu corpo. Mas se eu chamar o Túlio aqui, por exemplo, ele pode dar aula sobre cuidar do corpo. Fica de pé aí, ô monstrão, grandão. Olha lá, olha. Está lá na academia lá, eu estou lá malhando na mesma academia que ele, eu fico com vergonha quando esse homem chega. Porque ele pega 80 aqui, 80 aqui, ele sai zerando aquelas máquinas tudo lá, e eu estou lá indo no 10, 10, eu estou, ele está achando que eu sou fortão, né? Mas o homem já está na academia há tantos anos, e muitos outros, né? A própria esposa também, a Janaína, e muita gente hoje já entendeu, outros há mais tempo. E hoje a academia não é mais como a gente pensava, que era vaidade, para ter um corpo bacana. É claro que é também, para acabar um pouco com a barriga. Mas hoje a academia, eu fazendo propaganda de academia, acho que eu vou abrir uma. Mas hoje a academia se tornou necessária, irmãos. Necessário, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Ah, pastor, eu não gosto de academia por causa da questão da sensualidade. Amém, eu concordo contigo. Mas vai fazer uma caminhada, daqui a pouquinho você vai estar correndo. Faça alguma coisa pelo seu corpo, irmãos. E quanto à questão do corpo, tem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo, homens de Deus, mulher de Deus, e estão morrendo novos. Estão morrendo novos. Por quê? Porque não cuida do corpo. Então, o que a gente planta, a gente colhe, né? Por exemplo, eu volto a dizer, irmãos, eu falo isso com muito amor, mas a questão da Coca-Cola, graças a Deus há um bom tempo eu não tomo refrigerante. Mas olha só, a Coca-Cola a gente sabe que faz mal, mas a gente está enfiando Coca-Cola para dentro e matando sede com Coca. Não é para ter o prazer de beber um pouco de Coca. Às vezes está com sede, vai um copo, 2 copos, 3 copos e não querem nem saber das consequências e depois fica culpando Deus. É Deus, cuida da minha saúde, diabetes, não sei. Não, querido, nós precisamos zelar pelo nosso corpo, com o que a gente come e principalmente com exercício físico, para queimar muita coisa que entra dentro da gente, as toxinas dos alimentos. Então é altamente necessário todos nós preocuparmos com a saúde do nosso corpo, senão ele não aguenta. A gente não pode comparar a nossa vida com os meninos de 15 anos aí, 18 anos, que tem um metabolismo totalmente diferente do nosso. Então é necessário que todos nós preocupemos sim com a saúde do nosso corpo, com os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Só que não é só o nosso corpo, nós também temos o quê? Alma. Amém, irmãos? Todo ser que vive tem alma. Nós recebemos um fôlego de vida, que é a alma vivente lá no Éden. Então todos nós temos a alma. O que é a alma, pastor? A alma é o eu individual de cada um. Cada um aqui tem uma alma. E o que é a alma? A alma é a nossa conexão com a terra, com a vida, com o mundo, com o sistema real. Na alma estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos aprendizados, os nossos conhecimentos, as nossas informações. A alma é a nossa conexão, os nossos desejos, as nossas vontades. A alma é a gente. Quem está entendendo? Cada um tem uma alma. Tem gente que tem trauma na alma. Por quê? Porque trouxe isso de algum episódio que aconteceu com ele. Então a alma, muitas vezes também é a nossa própria carne, que a Bíblia fala. Porque quando a gente fala de carne, a gente pensa logo em carne mesmo, mas não podemos confundir carne e alma com carne e corpo. Então a nossa alma, só um pouquinho mais baixo, por favor. Obrigado. Então nós não podemos confundir a carne e a alma com carne e corpo. Por exemplo, quando Paulo fala das obras da carne, ele não está falando do corpo em si, ele está falando da nossa alma, o pecado da alma.
é a alma que presta conta, é a alma que toma decisões, é a alma que faz escolhas, é a nossa alma. Por exemplo, quando o seu corpo padece de uma Coca-Cola que você encharca, você teve que ter o desejo pela alma, é a vontade da alma, é a alma que ama a droga e o corpo sofre. Por isso que vão dizer por aí que a cabeça não pensa, quando a cabeça não pensa, o corpo o quê? Padece. O corpo, ele é vítima das decisões da nossa alma, mas está exatamente na nossa alma as decisões, e que muitas vezes não é o que Deus queria para a nossa vida. Eu costumo dizer que a gente tem poder de tomar qualquer decisão. Nós temos poder, a alma é nossa, nós podemos tomar qualquer decisão, mas nós não temos o poder de evitar as consequências das decisões tomadas. Estão entendendo a diferença, irmãos? Você tem o poder de usar droga, fumar, beber, e beber refrigerante, fazer o que você quiser da sua vida, até mesmo não fazer um exercício. Tudo é o poder que você tem, Deus te deu, é o que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Só que a gente não tem o poder de evitar as consequências das decisões que nós tomamos. Isso tudo está ligado à nossa alma. A nossa alma também está na nossa alma as nossas conexões com pessoas, com gente. A alma está o nosso social, o nosso convívio, o nosso relacionamento. Então, quando a gente está convivendo com as pessoas, é a alma que convive. Quando a gente relaciona com alguém, sabe aquela pessoa que fala assim, eu não consigo ir com a cara daquela pessoa, isso não é bom, mas é a alma. Teve algum trauma, alguma decepção, teve algum problema no passado. Aquela pessoa que você ama estar com ela, um amigo, né, um colega de trabalho, às vezes a sua própria esposa, isso tudo está ligado à nossa alma. A alma relaciona com gente, está ligado à nossa alma. Então todo o nosso relacionamento, todo o nosso social, ele está ligado à nossa alma. E é extremamente importante a gente cuidar da alma também. Você quer ver uma coisa? O ser humano, olha para mim, o ser humano ele é espiritual, físico e social. Então você quer ver a questão do social? Todos nós, a maioria, quase a sua totalidade, é raramente um que não é assim, e quando ele não é assim, ele é doente. Nós temos o desejo e a necessidade de relacionar com gente, relacionar com pessoas. Daí a grande importância de fazer amigos, a grande importância de ir, por exemplo, num encontro desse no final de semana. Por exemplo, lá eu tenho certeza que gente aqui fez amigos, talvez até já tenha trocado telefones aqui, porque foi um tempo que nós estivemos juntos, e isso é necessário para nós. E você sabe onde está a crise de muitas pessoas? Elas vêm para a igreja deixando um monte de amigos, e se elas não encontram amigos aqui dentro, elas voltam a relacionar novamente com os velhos amigos, e muitos destes voltam para lá. Olha a alma atrapalhando o espiritual. Por quê? Porque às vezes não encontra na igreja um ambiente de família, um ambiente de amigos, um ambiente que preenche essa lacuna do social que ele deixou quando ele se converteu. A igreja é uma família, a igreja é um lugar que relaciona-se à alma também, e muitas vezes a gente pensa que a igreja é um lugar só do espiritual. Querido, você consegue ter um espiritual bacana hoje na internet, porque você assiste uma boa ministração, você ouve um bom louvor, você lê bons livros na internet, livros, sem precisar de ser livro de papel. Então ali você se alimenta, você ora dentro de casa, sim ou não? Você ora no seu quarto, você lê Bíblia dentro de casa. Se analisarmos bem, se igreja, olhe para mim, se igreja fosse para preencher só a lacuna do espiritual, francamente, a gente nem precisaria da igreja, porque a gente consegue à distância, lá na nossa casa, sentado no sofá, até na cama, a gente alimentar o espírito. A gente consegue ler Bíblia, a gente consegue ligar a televisão e assistir, como eu falei, uma boa ministração, a gente consegue ler um bom livro, a gente consegue orar, a gente consegue jejuar. Então perceba que o espiritual eu resolvo em casa. Mas por que é importante estar aqui?
por causa da nossa alma, porque aqui é o social, aqui é uma comunidade de amigos, de irmãos, aqui é lugar de relacionamento, aqui é lugar de preencher uma lacuna altamente necessária na nossa vida, que é o relacionamento com outras pessoas. Daí a grande importância de quê? Congregar, de estar juntos, porque eu, por exemplo, quando nós fundamos a Resgatando Vidas, muitos aqui eu nem conhecia, mas por causa da igreja, olha a quantidade de amigos que eu tenho aqui, e você também. Quantos amigos hoje nós temos na igreja? Quantos bons amigos nós temos na igreja? Por quê, irmãos? Porque nós viemos congregar, e às vezes a gente não dá tanto valor nessa área, o quanto deveria ter. A gente chega correndo para o culto, sim ou não, irmãos? E aí quando você chega, o louvor já começou, e aí você não vai atrapalhar o irmão que está lá. Tem gente que atrapalha, né? O irmão está lá, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí vem o outro, bate no braço e diz, paz, irmão, chegou um pouco atrasado, né? Mas amém, ele quer cumprimentar, ele cumprimenta, amém. E você deve receber bem esse irmão, mas não é o melhor. E aí pronto, aí cumprimenta um ou outro, não dá nem tempo de conversar. Aí começa já o segundo louvor, o terceiro louvor, chama o pessoal do aviso, aí tem a pregação como está tendo agora, daqui a pouquinho o ministro da bênção apostólica. Aí o que a maioria faz? Opa, está na hora de ir embora, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Isto é, ela veio, chegou na hora e foi embora na hora, só fez o espiritual, não está se dando conta da grande importância do social, de fazer amigos aqui também, de chegar mais cedo, embora mais tarde. Ah, pastor, mas a vida é tão corrida. Eu sei que é corrida, mas aqui nós podemos investir tempo para fazer grandes amigos aqui dentro, e pessoas nos trazem oportunidades, porque aí é um cuidando do outro. Olha o que Jesus falou, irmãos, em João capítulo 13, olha o que ele disse. Ele disse assim, olha, um novo mandamento eu vou dar para vocês. Em outras palavras, está dizendo assim, vamos pegar todos os mandamentos velhos, e vamos parar com isso, vamos amarrar, pôr tudo dentro de um saco, amarrar a boca, e vamos colocar num canto. Eu quero dar para vocês um novo mandamento. E qual foi o mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, a gente não sabe o espiritual que há no social. A gente pensa que o espiritual é apenas amar Deus, só que o próprio Deus está falando, você quer ser espiritual? Ame o seu irmão, preocupe com a causa do seu irmão, conheça o seu irmão, seja amigo do seu irmão, cuide do seu irmão, visite o seu irmão, esteja com o seu irmão, supra a necessidade do seu irmão. Querido, o maior amor que nós podemos prestar a Deus é amar o nosso irmão. A nossa maior adoração, ainda que é muito bom pegar aquele hino de adoração, juntamente com os irmãos aqui, e adorar, mas a nossa maior adoração não é essa, é quando a gente ama os nossos irmãos, quando a gente vive o social, quando a gente se relaciona com gente, quando a gente está preocupado uns com os outros, quando a gente é generoso uns com os outros. Falou-se agora há pouco de dinheiro aqui, e talvez os irmãos não sabem, mas todo o dinheiro que entra aqui, amanhã, quando abre o banco, a Cláudia, que é do nosso financeiro, ela vai lá em Benfica, vai lá no Banco do Brasil, e chama o caixa e fala assim, olha, eu quero fazer um depósito na conta de Deus. Ah, mas qual é o número da conta? Digita aí Deus aí, que tem uma conta aí. É assim que acontece, irmãos? É assim que acontece, irmãos? Alguma igreja nessa terra, que recebe algum dinheiro para Deus, como foi lido aqui, alguma igreja deposita esse dinheiro na conta de Deus? Não, mas compra cestas básicas, paga a luz que está clareando aqui para você, pagou essas poltronas que você está sentado nela, pagou o estacionamento que o seu carro está estacionado, porque isso é o que agrada a Deus. Tudo que a gente faz para Deus é a favor de gente. Manda recurso lá para a África para gente que você nem conhece. Você depositou o dinheiro aqui e não está sabendo que muito desse dinheiro vai parar lá na África para abençoar nossos irmãos lá, que você nunca viu. Deus, preste atenção, eu e você, vou mudar a frase, eu e você, eu já falei isso aqui, vou repetir,
nós não temos nada, irmãos, absolutamente nada que Deus precise. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa, a gente pensa que Deus precisa da nossa adoração. Se a gente não adorar, amanhã Ele acorda triste. Às vezes até na nossa oração, parece que a gente ora para convencer Deus ou avisar Deus que a gente está vivendo um problema. Olha que maluquice, irmãos. Ah, Deus, eu não sabia, deixa eu dizer para o Senhor. E a gente faz às vezes como os profetas de Baal. Como se a gente servisse um Deus que precisa de nós. E que tem alguma coisa em nós que agrada a Deus, precisamos. Tudo que Deus quer de nós para adorá-lo, para amá-lo, é quando você pega isso tudo e faz a favor de gente. Então, por que eu venho à igreja? Por causa de gente também. Por que eu venho ao culto? Porque aqui tem gente, irmãos. Aqui é o lugar de congregar, é o lugar de ver o irmão, de esquentar aqui do lado do irmão essa cadeira, é de estar com ele, é de abraçá-lo, é de um orar pelo outro, é de no final do culto bater um papo, conversar, é o lugar de fazer amigos, e o negócio de Deus se chama gente. Não adianta você ser um grande adorador, se você não tem comunhão com as pessoas, se você não é generoso com ninguém, se você fala mal do seu irmão, se você briga, se você não perdoa, se você é rancoroso. Que crente é você? Quando você lê Efésios capítulo 5, no versículo 30, Paulo fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. Quem lembra dessa palavra? E o que é entristecer o Espírito Santo para você? A gente pensa que entristecer o Espírito Santo é quando você desobedece, quando você peca, quando você erra. Isso nunca vai te fazer bem, mas o triste nisso vai ser você mesmo, porque você vai ver a consequência do seu pecado, mas o texto não está falando disso. Quando você lê o contexto de texto, você vai perceber que o que entristece o Espírito Santo é mágoa no coração contra outro irmão, ressentimento, calúnia, amargura, fofoca, mentira. Tudo que você faz contra o seu irmão, você não pode esquecer que o Espírito Santo que habita em você, habita nele. E ele fica triste lá no espírito dessa outra pessoa. As nossas maledicências, mentiras, calúnias, fofocas, tudo que você imaginar, que você faz contra um outro irmão, é o que o texto diz. Você está entristecendo o Espírito Santo. Então, querido, a nossa maior prova de amor a Deus é amar o próximo. Vocês lembram de outra passagem que Jesus disse assim: ama o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e ame a quê? Ao próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, olha o que ele fez, depende agora toda a lei. Quer adorar a Deus? Ame gente. Quer amar a Deus? Ame gente. Quer agradar a Deus? Ame gente. Socorra gente, vá atrás das pessoas, cuide das pessoas, se importe com as pessoas, seja Cristo na vida das pessoas, se abnegue a favor do próximo. Vocês lembram, eu disse aqui semana passada, mas eu vou repetir porque tem muita gente que não estava aqui. Lembra de Mateus 25, versículo 41? Aliás, a partir do 31 ele começa dizendo assim, presta atenção. O texto diz assim, que quando Jesus voltar, ele vai reunir todas as nações da terra, está lá o texto, e ele vai colocar bodes à sua esquerda, e colocar ovelhas à sua direita. Quem lembra desse texto? E aí o texto diz para nós, que ele vai dizer para, vamos falar só do lado direito, para a gente ganhar tempo aqui, ele vai dizer para as ovelhas do lado direito: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava enfermo, vocês me visitaram. Presta atenção. Eu estava preso, vocês foram me ver. E depois que ele falou isso tudo, as ovelhas perguntou para ele assim: mas Senhor, quando é que foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que nós tivemos com sede e te demos de beber? Quando foi que o Senhor estava nu e nós demos roupa para o Senhor? E eles vão perguntando exatamente o que Jesus falou. E o texto diz para nós o seguinte, a resposta foi a seguinte: quando vocês fizeram
aos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Irmãos, tudo que eu e você fazemos a favor das pessoas, nós estamos adorando a Deus. Quem é que quer adorar a Deus? Ame seu irmão. Ame pessoas lá no seu trabalho. Ame lá na sua casa. Ame seu cônjuge. Ame na rua. Ame no trânsito. Ei. Ame gente. Se preocupe com as pessoas. É a nossa maior prova de amor. Então a gente não vem para esse lugar quando a gente está com vontade. A gente vem para aqui porque a gente ama uns aos outros. E aqui é o nosso lugar de se encontrar para adorar juntos a Deus. Aquilo que a gente podia fazer em casa, a gente quer fazer aqui, porque a gente quer estar com vocês. Fala para o seu irmão, fala assim, eu vim aqui por sua causa, rapaz. Nós viemos aqui uns por causa dos outros, porque tudo que estamos fazendo aqui, poderíamos fazer lá na nossa casa. Podia ou não podia? Podia. A gente, nós louvamos aqui. Podíamos ou não podíamos louvar em casa? Podíamos ou não podíamos? É só ligar o YouTube, e é a gente que escolhe. A gente não depende deles escolher, né, Tiago? Quando você está louvando em casa, você escolhe o hino que você gosta. Se analisarmos bem, friamente aqui, até melhor, porque lá a gente escolhe o que a gente quer ouvir. Sim ou não? Pregação, será que alguém estaria me ouvindo? Talvez você estaria ouvindo outro pregador, sim ou não? Sim? Brincadeira. Então você escolhe um pregador, deixa eu ver aqui quem que eu vou ouvir. E quando você acha o pregador, você ainda escolhe a mensagem. É, né? Pronto. Avisos, pula. Não tem aqueles avisos lá no YouTube? Você pula. Você pularia, cadê o Gamonal? Ele seria pulado aqui. Eu vou aproveitar e falar sobre isso. Tem muita gente que dá chilique na cadeira na hora dos avisos. Você está vendo? Pensa no outro. Você pensa em você e fala assim, eu já ouvi isso tantas vezes, mas você não pode esquecer que pode ter 5 pessoas aqui que não ouviu. E nós estamos aqui uns pelos outros. E você tem que pensar assim, não, mesmo que vai tomar um tempo do culto, mas está avisando para alguém que está precisando. Aqui é uma comunidade que um se preocupa com o outro. Então a gente ouviria uma boa ministração na nossa casa, sim ou não? E a gente orava para terminar o culto lá dentro da nossa casa, sim ou não? Senhor, eu oro porque eu ouvi um bom louvor, eu assisti uma boa palavra, meu culto foi muito bacana, amém. Mas ninguém é corpo sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. É gente, o negócio de Deus é gente. A gente está aqui por causa de gente, irmãos. É um por causa do outro. Por isso que a igreja, a instituição, ela sempre será necessária. Ainda que não seja num prédio, mas que a perseguição vem por aí, mas terá que ser nas casas, tem que ter encontro. Ainda que seja em grupos de célula, grupo de comunhão, grupos menores, escondidos, né? Porque vai chegar esse tempo, como acontece em muitos países hoje, mas é necessário que a gente se encontre, é necessário a reunião dos santos, é necessário pessoas para formar o corpo, é necessário gente preocupada com gente, gente amando gente, gente socorrendo gente. Lembra de Saulo quando estava indo para Damasco? Ele caiu, a Bíblia não diz que é de um cavalo, mas ele caiu. Vamos crer que seja de um cavalo. E quando ele cai, ele ouve uma voz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí Saulo fala assim: não estou perseguindo o senhor não, estou perseguindo os crentes aqui, ó. Não é o senhor que eu estou perseguindo. E o que ele ouve, a voz, o que fala com ele aquela voz? Quando você persegue a eles, você está perseguindo a mim, Saulo. É a preocupação de Deus com a gente. Querido, quer amar a Deus? Ame gente. Então o nosso encontro aqui é porque uns precisam dos outros. Diga para o seu irmão: eu preciso de você. Tem uma música assim, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. A Jalinha conhece. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Está cantando?
Uns precisamos dos outros. Mas tem gente que é muito espiritual, né, irmão? E chega no culto, eu não estou para você nem para você, eu só estou para Deus, aleluia. É uma concentração espiritual. E é aí que cai na religiosidade. É a justiça própria, né? É a condenação. Você pega a ceia, por exemplo, que tragédia. A ceia se tornou um ambiente muito mais de condenação do que de comunhão. A ceia que era para a gente estar junto, comendo junto, participando junto, pegando os irmãos, não estou falando de quem não está em Cristo, mas pegando os irmãos que estão mais fracos e dizendo para eles: come, cara, come que você está com a gente na mesa, autoafirmando ali, você é filho de Deus, come com a gente, a mesa é nossa, o Pai é nosso, o pão é nosso, come aqui. Não, é um ambiente assim. Você pode comer? Não, você não é digno. Eu sou. Olha que tragédia isso, irmãos. Não sei se vocês têm percebido que muitos vídeos estão soltando hoje, falando sobre essa má interpretação da ceia. E que de fato é má interpretada. Porque não, a questão ali não é quem é digno e quem não é. É que eles não esperavam pelos irmãos e faziam de forma indigna. Mas a ceia para muitas igrejas se tornou um ambiente de condenação, um ambiente de culpa. Querido, quando eu culpo alguém, eu também sou culpado, porque só pode culpar alguém quem se acha bom. E aí entrou na justiça própria. E ninguém é bom. Ele é bom. A graça nos iguala. Iguala o pior com o melhor, a graça, ó. Você dá graça aqui e vem para aqui. Você tira a graça de quem está aqui, eu venho para aqui. Então tudo é a graça. Tudo é a graça. Mas o ambiente de condenação está ligado à meritocracia. Quando você pensa que é o que você faz, é o quanto você jejua, o quanto você ora, o quanto você participa de um culto, o quanto você se santifica, isso tudo é muito bom. Mas tudo isso que você faz não é porque você é bom. Isso é bom, mas não é porque você é bom. Quem está entendendo a diferença? Os nossos comportamentos são bons, mas não é porque a gente é bom, é porque a graça dele está em nós. Então, quando eu vejo alguém que está pecando mais do que eu, ele carece da minha misericórdia, da minha compaixão, da minha intercessão, para que a graça que está em mim esteja nele. Então, quando a gente vem ao culto sim por causa de Deus, claro, mas a gente vem também por causa do nosso irmão. Ó, você quer ver uma coisa? Eu confesso que eu sempre pensei o contrário. Mas Deus me libertou. Eu vinha para o culto aqui, todos que eu fico aqui, e eu estou aqui adorando. Lá atrás, hoje não é mais assim, mas se alguém viesse me incomodar, eu pensava que tinha que ser depois do culto. Porque eu pensava que eu agradava mais a Deus aqui adorando do que alguém me procurando. Mas Deus diz uma coisa para você. Eu posso estar aqui na maior adoração. Se tem alguém lá fora precisando de mim, Deus quer que eu saia daqui e vou lá atender, sabia? Porque aquela pessoa é mais importante, uma ação minha a favor dela, do que a minha adoração a Deus. Porque o que eu faço adorando a Deus não muda nada em Deus, mas a minha ação de ir lá fora pode transformar a vida de alguém. Só que a nossa mente religiosa, e aqui eu não estou culpando ninguém não, eu estou até confessando um pecado meu, a nossa mente é muito religiosa, a gente espiritualiza demais o que é social, o que é comunidade, o que é gente, e nós, gente, é algo tão espiritual, que o nosso Deus Espírito veio a essa terra em forma de gente, para preocupar com gente. Quer dizer, o Espírito deixou de ser Deus para ser gente, porque Ele ama a gente, Ele dá valor a gente. E a gente está fazendo o inverso, deixando de ser gente para ser Espírito. Eu sou espiritual. Aleluia! Irmão, não me incomoda. Até os próprios hinos, infelizmente, está trazendo crenças erradas.
Já viu aquele assim? Isso aí ninguém canta mais, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê sangue do cordeiro. O hino da vingança. Olha você vê, irmãos, como é que o negócio está feio. E não é só esse hino não, tem muitos hinos que mostram, você vai vencer, não importa a situação ao teu lado, é você. É você, nossa. O evangelho, ele não é um evangelho egocêntrico, ele é cristocêntrico, tudo é Cristo. E eu digo aqui, irmãos, eu sei que muita gente pode compreender mal, mas é isso. É para a gente encerrar. Jesus, presta atenção, Jesus não é o nosso Salvador. Não corta aí não, hein? Espero concluir. Jesus, ele não é o nosso Salvador. Sabia que Jesus não é o nosso Salvador? Quem é o nosso Salvador? O nosso Salvador é Jesus Cristo. Você sabia que se Jesus não se tornasse o nosso Cristo, a salvação não alcançaria a gente? Ele foi à cruz por nós. Ele se tornou o nosso Cristo. Por ele ter se tornado o nosso Cristo, a salvação nos alcançou. Jesus, se ele não subisse à cruz para se tornar o nosso Cristo, nós não seríamos salvos. Por que vocês acham que Mateus 16, o que está acontecendo lá? Jesus fala assim para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. A gente conhece o texto. Aí o texto diz para nós que ele fala assim: convém que eu morra, convém que eu me compadeça, convém que eu vá à cruz. Aí o que Pedro diz para ele? Não, tenha compaixão de ti, Jesus, não vá, não suba a cruz. Lembra desse texto? Quem lembra? Aí o que o texto diz para nós? Para trás de mim, Satanás. O diabo estava usando a boca de Pedro para pedir para Jesus não subir a cruz. Por quê? Se Jesus subisse a cruz, como subiu, nós seríamos salvos. Por isso que o que virá agora, o governo mundial, ele não é anti-Jesus. Ele é anti o quê? Cristo. O negócio do diabo, preste atenção nisso aqui. O negócio do diabo não é com Jesus, é com Cristo. Todos nós aqui, salvos em Cristo, somos Jesuses. Mas a missão de Deus para nós é que cada um de nós sejamos Jesus Cristo. E nós só seremos Cristo se cada um de nós nos compadecermos de quem? Dos outros. Aí nós nos tornamos como Jesus Cristo. É ser Cristo na vida das pessoas, é preocupar com as pessoas, é amar as pessoas. Então a gente não está aqui, irmão, só por causa do espiritual. Nós estamos aqui também por causa de gente. Fala para essa pessoa que está ao teu lado de novo, assim: eu estou aqui por causa de você. Nós estamos aqui uns por causa dos outros. Por isso que a gente precisa estar aqui. Você sabia que se você vem para um lugar como este, só o fato de estar aqui, você já está adorando a Deus? Meu? A gente tem que sair dessa religião. Só o fato de estarmos aqui uns com os outros, nós já estamos adorando a Deus. Você pode adorar a Deus lá no seu trabalho, você pode adorar a Deus na sua casa. Você, marido, quando você ama a sua esposa, você está adorando a Deus. Esposa, quando você ama o seu marido, você está adorando a Deus. Pais, amando seus filhos, estão adorando a Deus. Irmão, quando ama o outro irmão, está adorando a Deus. A nossa adoração a Deus se resume em amar gente. Amém. Então eu falei de alma e rapidamente do espírito agora, que está muito ligado a tudo que eu já falei. Porque o que é o lado espiritual? O alimentar do nosso espírito, a nossa cultura, o nosso culto a Deus, que independe de estar aqui, que é a nossa oração. Nós precisamos todos os dias dedicar um tempo para agora cuidar do nosso espírito. Eu já falei do corpo, da alma, agora para encerrar do espírito. Então nós precisamos orar. E orar não é pedir. Orar pode ter dentro da oração pedir, mas orar é estar com Ele.
Então, na oração, você está com Ele, tendo intimidade com Ele. Você precisa tirar um tempo, nós precisamos tirar um tempo para ler a Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo que poucas pessoas estão lendo a Bíblia. As pessoas estão muito mais preocupadas com o entretenimento da alma do que com o conhecimento do Espírito. Pega lá o celular, fica 1 hora, às vezes, numa rede social, no WhatsApp, Instagram, Facebook, mas não consegue parar 10 minutos para ler a Bíblia. Estou mentindo aqui, irmãos? Isso não é bom. A nossa alma precisa do entretenimento. Não está errado você estar ali e tal. Não está errado. O que está errado é você não ter uma boa disciplina do seu tempo, de modo que você fica muito na rede social, mas você não tem um tempo para orar, para ler a Bíblia, para ler um bom livro, para ouvir uma boa ministração. Eu faço live toda segunda, quarta e sexta. E eu fico observando. Passa pela minha live, por dia, pelo menos umas 100 pessoas. Mas 15 fica comigo. Dessas 85, 15 às vezes fica comigo, 10, 12. Dessas 85, 90, muitos não podem. Porque tem que trabalhar, ligou no momento, entrou, mas não podia naquele momento estar comigo. Mas muitas não querem. Tem gente que não quer, porque já está tão acostumado a entreter a alma, que está ali, assiste. Talvez eu estou falando algo aqui, está falando com você. Ele está tão preocupado no entretenimento da alma, que ele está assistindo ali, mas rapidinho, ele já está, a mente dele, a ansiedade dele quer ver outras coisas. Se anamos. Aí ele sai para ver outra coisa, e daqui a pouquinho ele já até esqueceu onde ele estava. Isso não é bom, porque nós precisamos alimentar o nosso espírito. Tudo lá no mundo começa de fora para dentro, mas tudo em Deus começa de dentro para fora. Então, quanto mais você relaciona o seu espírito com o Espírito de Deus, mais você consegue ter o domínio próprio da sua alma e o seu corpo agradece, em todas as áreas da sua vida. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então, cuide do seu corpo, sim. Cuide da sua alma, sim. Mas também cuide do seu espírito. Se alimente todos os dias do seu espírito, para que você seja forte espiritualmente. Você forte espiritualmente, você consegue discernir o mundo do espírito, e com certeza você vai governar melhor a alma, e o corpo, consequentemente, vai obedecer às ações da sua alma. Amém, irmãos? Amém? Fique de pé no seu lugar, então. Diga para o seu irmão, fala assim: olha, a sua semana será uma semana maravilhosa. Porque o nosso Pai é bom, amém, irmãos? Ele é sempre bom, apesar de nós. Fala para Ele: eu te amo em Cristo. Amém, irmãos? Eu declaro em nome de Jesus que você vai viver essa palavra. Você vai praticar essa palavra na sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Se você puder, abraça essa pessoa que está do seu lado. Fale com o Espírito Santo aí agora. Fala para ele: Senhor, me ajude a viver essa palavra. Eu quero amar mais. Se você, nessa noite, precisa perdoar alguém, esse momento é momento de liberar perdão. Se você precisa praticar mais o amor, esse momento é o momento que você pode praticar mais o amor. Preocupar mais com as pessoas. Fala para ele: Espírito Santo, me ajude a viver essa palavra. Me ajude a praticar essa palavra. Pai, eu quero te louvar por tudo que aconteceu aqui nessa noite, te louvar por tudo que aconteceu esse final de semana, te louvar pelo teu favor com a gente. O Senhor é sempre bom, Pai. Tira-nos de todo espírito religioso, tira de nós tudo aquilo, Pai, que nos foi ensinado, que não confere com o que está no teu coração, e ajuda-nos a viver a essência do Evangelho, a viver o cristianismo, a ser Cristo na vida das pessoas, a amar mais o próximo, de um amor que já está derramado dentro de nós. Ajuda-nos, Pai, a entender a nossa missão como salvos, a nossa responsabilidade como salvos. Ajuda-nos, Senhor, a viver o que o Senhor planejou para nós e através de nós. Ajuda-nos a materializar o Teu amor, que não sejamos tão espirituais
que não conseguimos ver a vida do nosso irmão. Mas, Senhor, que tenhamos o equilíbrio de entender a importância do nosso relacionamento com o Senhor no Espírito, mas também a importância do nosso relacionamento com o próximo na nossa alma. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros, a suportar uns aos outros, no amor ágape, no amor que tudo sofre, que tudo suporta. Ajuda-nos a suportar as pessoas, a se importar com elas. Ajuda-nos a entender a missão da igreja, a responsabilidade de estarmos aqui. Oh Pai, em nome de Jesus, leva-nos para um outro nível de entendimento, de revelação. Traga luz ao nosso coração a cada dia, e que possamos viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos a destituir toda justiça própria, toda meritocracia, todo pensamento que somos bons, e ajuda-nos a incluir a graça em nós, em todas as áreas da nossa vida, que saibamos que é a Tua graça, é tudo por causa do Senhor, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Espírito Santo, que sejamos mais graciosos, porque a graça que está em nós é para que sejamos graciosos. Eu já quero declarar, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos Teus filhos, o viver essa palavra. Em nome de Jesus oramos. Digam graças a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Fala mais uma vez, teu irmão, sua semana será poderosa. Para onde você colocar a tua mão vai prosperar. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E lembrar que terça-feira, depois de manhã, nós temos um culto poderoso aqui. Está vendo? Traz uma vida. Isso é amar a Deus. Traz alguém que precisa de cura. Isso é amar a Deus. Se importe com os outros. Isso é amar a Deus. Amém, amados? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do